Deus, nós estamos aí, né, nessa campanha que é forte. Começamos uma terça-feira, não será diferente. A nossa campanha, a base está em Gênesis 41, 52. Eu não vou explanar porque eu vou dar esse para a nossa pastora que já está aí, né? Só vou passar para explicar a campanha. Então abre lá sua Bíblia, Gênesis 41. Glória a Deus. Gênesis 41, obrigado. Versículo 52. E a Bíblia vai dizer para mim e para você nessa campanha. E o nome do segundo chamou Efraim. Diz pra gente, vai, Efraim. Efraim. Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos repetir todo mundo? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Pode assentar dando glória, porque serão 7 semanas de um trabalhar de Deus tremendo nesse lugar. Deus está fazendo coisa grande aqui na DPU. Essa direção é do Espírito Santo para mim e para a tua vida. Efraim quer dizer crescer. Crescer. E Deus quer eu e você crescendo. Deus não quer a gente de cabeça baixa. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem, que crê, que bota a tua fé em prática. Eu vou dizer para você que a situação vai ficar difícil. Nós estamos às portas de uma escassez. Nós estamos às portas de passar situações bem difíceis. E Deus está preparando a igreja dele, a noiva dele, para você ficar firme e forte. Porque a gente conhece a história de José. A gente sabe que começou lá no capítulo 17, quando ele tem um sonho. Ele compartilha esse sonho. E a gente sabe que certas situações que Deus tem te chamado para a minha vida e a tua vida, que gera muita coisa que vai combater. Ciúme, inveja, afronta, perseguição. Não vai ser fácil, igreja. Os próprios irmãos de José se levantaram. Mas aquele homem tinha uma coisa que eu e você temos: temor de Deus, obediência. José era um homem humilde. José era um homem que tinha temor de Deus, que ouvia e obedecia. Em momento nenhum na passagem de Gênesis, que você for acompanhando, do 37 até, você vai ver José afrontando, entrando com o braço dele, guerreando, não. José passou aquelas humilhações, mas José prosperou na terra da aflição. A fome chegou, a situação difícil veio em toda a terra, e nós não estamos longe de acontecer isso no Brasil. E Deus está preparando a igreja para dias difíceis. Você já pensou você ficar sem luz? Se a gente ficar um dia sem luz, 2 dias, o cabelo fica em pé, porque aí não tem internet. Aí você sem internet, você fica perdido, perdida, porque a internet, os canais de comunicação da mídia são importantes para muita gente trabalha, porque a gente mantém contatos. Mas você já parou para pensar ficar sem internet? Parou para pensar ficar sem luz? Talvez sem água? Talvez sem alimento? Porque a previsão é até que a gente vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar. Eu já escuto isso há um bom tempo, mas nunca teve tão perto de acontecer. Se você acompanhar as reportagens, as notícias do nosso governo, que a gente tem que orar pelas autoridades, isso é bíblico, você tem que orar pelo governo, mas eu não simpatizo. Ora para que melhore. Como foi profetizado aqui pela missionária Amanda, né? A gente profetiza nesse vale de osso seco a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. E José foi um homem que deixou muito exemplo. Muita coisa a gente vai aprender nessa campanha. Serão coisas assim tremendas que o Senhor vai deixar para a minha vida e a tua vida. Não, José, ele nos fortalece a perseverar e a conquistar prosperidade na terra da aflição. Aquele homem ensina a gente a guardar. Aquele homem ensina a gente a ter celeiros. Aquele homem vai ensinar a gente a ter reserva. Não vai ser brincadeira. Muitas das vezes vão se lamentar situações para tentar rir de você, nos confrontar. Mas você fique alicerçado naquilo que Deus está ensinando a gente nessa campanha.
na terra da aflição, na terra da perseguição. Porque a palavra de Deus vai dizer para a gente, lá em Deuteronômio 29:9, sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vos prosperem em tudo que fizerem. Se eu e você tomar essa palavra como base, aprender, ouvir e botar em prática, eu e você vamos prosperar. Nossos celeiros vai ter, a minha e tua despensa vai ter. Eu não sei se vai ter algo tão, mas vai ter, não vai faltar. Porque a palavra, ela é muito clara, né? Aqui nos estudos que eu fiz, no 41, 49, virá um tempo de fome e escassez na terra. Mas José, ele prosperou, porque ele passou um processo. E ele ensinou, ele teve revelações de Deus. Em todo o tempo, Deus era com José. Deus mostrou as situações para José. E ele pôde abastecer, não só a casa dele, mas toda uma cidade, toda uma nação. Então que o Egito, que nós estamos hoje, que vai passar pela fome, mas nós vamos ter, através do nosso Deus, quem nos abasteça. Você crê nessa palavra? Então toma posse dela. Lembra de Efraim. Efraim quer dizer crescer. E essa campanha vem trazer direção para mim e para você, de tudo que Deus vai fazer e vai revelar, através de sonhos. Eu já recebi aqui uma revelação de sonho. José, ele tinha o poder de interpretar sonhos. Sabe o que chama isso? Intimidade com Deus. Fica atento aos sinais que Deus vai dar. Durante essa campanha, Deus vai dar sinais para mim e para você. E você vai contar esse testemunho aqui nesse altar. Eu prosperei na terra da aflição. Amém? Tome posse dessa palavra. Toma posse. Isso vai ser uma batalha. Isso é culto de libertação, igreja. Isso é culto para você romper até dentro da tua casa com aquele será. Aquela pessoa que se torna incrédula, de tanto sofrer às vezes, tanto passar situações, a pessoa fica, incrédula. Mas você tem a presença, como José tinha. Você vai ser referência dentro da tua casa para dizer: nós vamos prosperar na terra da aflição. Não deixa o medo tomar conta. Não deixa a dúvida entrar. Se apegue à palavra de Deus. Porque o Senhor, ele quando deu essa determinação para José, quando ele revelou lá no início os sonhos para ele, muitos riram, muitos se levantaram contra. Mas José o tempo todo passou todo o processo e Deus era com ele. Eu creio que Deus é contigo, que Deus é comigo, que Deus é com essa igreja, com esse altar. E nós vamos prosperar na terra da aflição. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.